o slide recorded in progress. Continue. Essa reunião está sendo gravada. Eu teclo continuar, né, Ronaldo? Pode continuar assim, Priscila. Fique à vontade. Vamos continuar, sempre em frente, avante. Bom, minha gente, bom dia novamente para todo mundo. Esse é o nosso 8º, infelizmente, último encontro em que eu escolhi falar para vocês, vou fazer uma apresentação a respeito das expressões gráficas urbanas, que é, digamos assim, um termo amplo e é propositadamente amplo, porque eu quero mostrar para vocês como existe uma diversidade imensa de linguagens e propostas ocupando os muros da cidade. Então, é sobre isso que eu vou me deter na aula de hoje. Mas antes de entrar propriamente nas expressões gráficas urbanas, eu queria só voltar um pouquinho no tema da aula passada, para mostrar uma coisa que a Cris mostrou rapidinho no final da 7ª aula, que é essa iniciativa que eu achei maravilhosa, que é do cordel, Emma Clabin em versos de cordel, para a gente retomar um pouquinho o tema da gravura popular. Foi feito em parceria, esse cordel foi feito em parceria com a criação do SP Cordel, SP Cordel em 2019. E se vocês se lembrarem, a Cris mostrou essa imagem, então vocês vejam que é a imagem da própria Casa Museu, e tem 3 retratos estilizados da Emma Clabin, digamos assim, escondidos na paisagem. Então, uma está aqui, é o rosto dela e o corpo, tem uma figura da Emma Clabin aqui, outro retrato dela estilizado aqui de chapéu, de frente para nós, e aqui nessa vegetação, um rostinho da Emma Clabin também é disfarçado, então você tem que procurar, né, esses perfis, essas silhuetas. E a capa do cordel fazendo referência a Chilo mesmo, né? Aos traços da xilogravura de cordel. E aí eu não resisti, é uma iniciativa, foi uma coisa assim tão terna, sabe? E os versos são tão bons, aí eu fiz um recortezinho. Eles vão contar a formação da coleção da Casa Museu, então... Ai, gente... Eles dizem, a sua coleção de obras a cada dia crescia, sendo assim não tinha espaço, tampouco uma galeria. Com tanto preciosismo era o colecionismo o seu hobby a cada dia. E toda sua conquista, o seu acervo exemplar, precisava de um espaço no qual pudesse mostrar para toda a população, daí nasce a fundação, um museu-casa, um lar. Fazer seu próprio museu dentro da sua morada e também biblioteca, dessa forma foi montada, com arte e conhecimento, magia e encantamento, desde o chão até a fachada. E é uma graça, porque eles começam contando, o SP Cordel começa contando a vida da Emma Clabin, a colecionadora, desde do início da sua infância, desde a migração dos pais, na verdade, para o Brasil, a sua trajetória toda, a formação da coleção, a formação da própria fundação. Então, isso está nesse cordelzinho. Eu não queria, então, perder a oportunidade de pelo menos mostrar para vocês um trabalho tão bem feito como esse. Enfim, se depois vocês quiserem, a gente pode voltar nisso no final da aula. No final da aula, se a Cris quiser acrescentar alguma coisa sobre o cordel também, a gente pode voltar a ele. Retornando ao nosso roteiro da aula de hoje, o que eu pensei em fazer, em propor para vocês, está organizado da maneira como vocês estão vendo aqui na tela. Eu vou fazer uma breve apresentação do projeto Backdrop Grafite da Casa Museu Emma Clabin, que foi o que inspirou essa aula. E eu achei maravilhosa essa coincidência, porque já fazia um tempo que eu queria organizar essa aula, organizar esse conteúdo e fazer uma aula sobre grafite, e
há esse projeto, há essa iniciativa da Fundação, então as coisas se encontraram. A Maria Dominga chegando. Oi, Maria, bom dia, seja bem-vinda. Então, eu vou começar fazendo uma apresentaçãozinha do projeto, em seguida, um histórico desse cruzamento entre arte e espaço urbano, ou um histórico dessas linguagens que estão ocupando as paredes e os muros, como é que isso começa, de onde que isso vem, quais os momentos aí mais significativos, algumas balizas temporais nesse percurso. E, em terceiro lugar, eu vou trazer para vocês isso que eu estou chamando de uma tipologia das expressões gráficas urbanas. Nós vamos ver que há várias maneiras de intervir visualmente, expressivamente no ambiente urbano, e eu quero dar para vocês essa ideia mesmo de uma variedade e de uma multiplicidade que acontece. Bom, vamos para o backdrop. Grafite, que é um projeto que acontece desde 2014 com a curadoria do René Faure, que é uma série de intervenções relacionadas ao universo do grafite que são trazidas para o espaço do auditório da Casa Museu Emma Clabin. E desde o início da série, os artistas convidados, eles puderam e podem, não é, produzir um trabalho autoral sem nenhum tipo de proposta ou tema estabelecido. Então, eles são convidados e o que vai aparecer ali na obra, no mural, que fica no auditório, é por conta do artista. E eu trouxe alguns exemplos, mas de fato eu só pensei alguns, porque vejam, isso é uma das coisas interessantes, dentre tantas, desse projeto, que acontece desde 2014. Então foram vários artistas que passaram pela Casa Museu, por esse espaço, e que contribuíram para o projeto. A minha intenção aqui não é esgotá-lo, não é mostrar, fazer uma retrospectiva completa do que passou por esse espaço, mas pensar alguns exemplos para quem tiver interesse em conhecer mais outros exemplos, outros artistas, outras obras. Tem uma retrospectiva no site da Fundação Emma Clabin, que vai de 2014 a 2018, mas ali pesquisando no site vocês encontram também outros murais que vão para além de 2018, coisas de 2019 ou mesmo de 2020. Então, no site vocês podem ter acesso a várias outras informações a respeito desse projeto. Mas então, como eu dizia, é um projeto, são imagens que ocupam esse espaço do auditório, que geralmente é usado para apresentações musicais, por exemplo. Esse é um grafite do Felipe Arantes, feito em 2019. E notem que uma das características que chamam a atenção desse grafite é a convivência da linguagem visual, do figurativo, com a palavra escrita. Isso é muito uma característica dos muros e do espaço urbano, essa conjugação do figurativo e da escrita. Então, mais de um registro, mais de uma linguagem convivendo e se interrelacionando numa mesma superfície. E o que ele escreve aqui em cima é uma frase, um adágio latino, que eu coloquei aqui embaixo para vocês, Sic transit gloria mundi, que significa toda a glória do mundo é transitória. E como que ele traduz essa ideia? Justamente colocando essa pessoinha aqui, um personagemzinho pequeno, nas mãos de uma figura muito maior e há outras mãos em que ele poderia estar. Então, o que o Felipe Arantes está fazendo aqui no registro do grafite, uma coisa muito bonita, que é de recuperar toda uma tradição da representação da ideia da fortuna, que é algo que, por exemplo, no Renascimento, no Barroco, vai ter toda uma riquíssima iconografia, que é justamente essa ideia da roda da fortuna, que às vezes você está por cima, às vezes você está por baixo, e toda a sua vida é essa sucessão de altos e baixos,
Lembrando, no entanto, e aí o adágio, que toda a glória do mundo é transitória. Ou seja, todos os seus pontos altos, todos os seus picos, uma hora eles vão se transformar em outra coisa, eles vão se transformar no seu contrário. E nem tudo na sua vida, no seu destino, está em seu poder. E daí essa figurinha em poder de uma outra muito maior, que está olhando para ele. E notem a habilidade do artista também no trabalho de contraste dos azuis do fundo com as cores quentes das figuras, vários tons de vermelho, laranja, amarelo, que então servem para destacar a figura em relação a esse fundo, o amarelo no pequeno personagem aqui da esquerda. Notem o cuidado com o sombreado, como ele é muito hábil em fazer essas gradações que vão dar volume para a figura, principalmente no rosto e nas mãos, e como tem um trabalho também muito cuidadoso dessas linhas dos cabelos da figura. Linhas essas que conversam muito de perto com um outro trabalho que foi feito para o backdrop grafite em 2017, ou seja, anterior, pela dupla Lanó. A dupla Lanó são duas artistas, a Carolina Barbosa e a Juliana Necessian, que fazem parte de uma prática do projeto Backdrop, que convida não só artistas do grafite, mas também artistas que fazem mural, como é o caso da dupla Lanó. E vejam como elas têm, é um trabalho que eu acho maravilhoso também, porque vocês vão ver nessa imagem mais de perto, a minúcia e a paciência e o trabalho, que é fazer todas essas linhas, elas compõem essa figura com caneta Unipente, que é uma, tipo, pincel atômico, né? Essas canetas marcadores fixos, uma espécie de canetinha, né? Uma caneta mesmo, e elas vão desenhando linha por linha, por linha, por linha, por linha, e formando essa massa dos cabelos da personagem, que se unem aos cabelos da personagem que está do outro lado. Nós não sabemos onde começa uma, onde termina a outra, existe um contínuo, e as figuras femininas são entrelaçadas com padronagens vegetais e com conchas estilizadas, aí remetendo também a uma outra tradição bastante fecunda na história da arte, bastante presente, que é da representação da Vênus. Se vocês tiverem em mente a Vênus do Botticelli, por exemplo, ela nascendo das águas sobre uma concha, com seus cabelos esvoaçando ao vento, as artistas do Lanó estão dialogando com a tradição figurativa da Vênus, por exemplo. Outro detalhe, eu acho lindo a delicadeza dos traços e mesmo a delicadeza do sombreado. Vejam aqui entre o nariz e a sobrancelha, a expressividade do olhar dessa figura. E notem como é rico, porque aqui elas estão trabalhando em branco e preto, elas estão trabalhando a linha e o branco e preto, enquanto que o Felipe Arantes está trabalhando a linha e o colorido bem intenso. O Felipe Arantes está trabalhando imagem e palavra. A Lanó está trabalhando imagem. Elas não fazem uso da palavra a não ser para assinar o nome da dupla. Portanto, é uma variedade imensa, são enormes as possibilidades de escolha. E uma outra obra que eu destaco é a do Binho. O Binho Ribeiro é um dos pioneiros do grafite no Brasil. Ele está trabalhando com isso desde os anos 80. Ele é nascido no Tucuruvi, então ele é uma figura de referência na cena do grafite brasileiro. E ele foi um dos convidados pela Fundação Emma Klabin para fazer o seu painel. Aqui vocês veem mais em perspectiva, né, a relação espacial do painel de grafite com o espaço do auditório. Aqui ele ainda está inacabado, vocês vejam que o fundo está somente sugerido, ele fez só a marcação com a tinta preta no fundo, mas o peixe está praticamente pronto, essa carpa, que é um dos personagens dele.
Aqui um detalhe da imagem já pronta, concluída, e novamente ele é um artista que está, como nos outros casos, ele está dialogando com a história da arte, porque tem aqui um flerte com o surrealismo. Percebem esse peixe com essas ataduras, né, esses remendos, digamos assim, e ele não está nadando, ele está sobrevoando, ele está planando sobre esse espaço do fundo, que é isso é uma coisa que eu acho genial. O Binho colocou no espaço, no fundo da figura, no fundo do grafite, em relação com a figura, ele colocou o próprio lago que existe no jardim da Fundação Emma Clabin. Notem aqui pelas curvas da borda, ou mesmo vejam aqui pelas Vitórias Régias, que foto linda, né? Ai, que vontade de ir na Fundação Emma Clabin passear um pouquinho ali. Que delícia esse lugar. Mas olha que bacana, quer dizer, ele foi convidado, chegou ali para planejar o que ele ia fazer, ele observou que havia esse elemento no próprio espaço em que o grafite ia ser executado, e o que ele fez foi se apropriar, incorporar esse elemento do entorno à própria obra. Então, essa carpa, que como eu disse, é um dos personagens do Binho, ele executa essa figura pelos muros afora, eu vou mostrar depois para vocês. Então, essa, digamos, marca registrada do Binho, em primeiro plano, conversando com o fundo, que é a própria paisagem da Fundação Emma Clabin. E o que ele está fazendo é o procedimento por excelência do artista urbano, que é o diálogo com o espaço ao redor. A obra de arte urbana, ela necessariamente está em relação, ela está condicionada, ela está num contexto visual que vai para além dela. Então, ela está convivendo com outros elementos visuais, e é isso que o Binho está explorando aqui nessa obra. Como eu disse, são só alguns poucos exemplos, eu vou voltar a outros mais tarde, ao longo da aula, mas eu queria dar para vocês uma ideia do que é esse projeto, que eu espero que continue ainda por muito tempo, como eu disse, vem desde 2014, e é de fato louvável que haja esse espaço, essa janela de comunicação com a arte urbana que está acontecendo aí hoje, que está viva, que está pulsante e que pode ser vista na própria Casa Museu. Eu vou passar então para o histórico, e é de fato uma coisa, eu organizei uma coisa bastante breve para mostrar para vocês, porque quando nós pensamos em pintura, em muros, em paredes, de onde que isso vem? Será que isso começa com as grandes cidades? Será que isso começa no século XX? Será que isso começa quando tinha tinta spray? E quando a gente se aproxima da história desse tipo de expressão, nós vemos que as raízes vão muito, elas retrocedem há bastante tempo. E é importante lembrar que o Brasil tem aí uma herança de pintura parietal, que é o termo técnico para uma pintura que é feita no muro ou numa parede, que remonta à arte rupestre dos povos nativos, que é o que a gente viu lá no começo do curso, na primeira aula, as pinturas rupestres, que já tem, então, esse traço de serem pinturas que estão acontecendo nas paredes, nos muros e, digamos assim, num espaço público. Elas estão ali ao alcance dos olhos de várias outras pessoas. Algumas são mais escondidas, são mais ritualizadas, mas outras estão bastante expostas. De qualquer maneira, isso é ali como que é o início da história mesmo, até onde a gente pode retroceder. Então, aqui nesse caso, nós temos uma pintura rupestre da subtradição Seridó, datada entre 9.000 e 1.000 anos atrás, tradição do Seridó, presente no Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Norte. E um outro exemplo da tradição Planalto,
situado aí entre 8.000 e 4.000 anos atrás, esse paredão está em Serranópolis, em Goiás. Não vou me deter muito nisso, porque nós já abordamos esse tema na primeira aula de arte rupestre. Para quem não viu, para quem quiser ver de novo, está gravado, a gravação está disponível, vocês podem acessar. Agora, notem que o que nós temos nesse momento é o que a gente pode chamar de manifestação pictográfica, quer dizer, por meio de imagens e símbolos. Às vezes essas imagens são figurativas, observem essa silhueta de lagartos, às vezes são imagens antropomórficas de humanos. Essa imagem do pássaro com as asas abertas, nós vimos que ela se repete em vários lugares do território nacional, ela está aqui de novo, um pouco diferente, mas além dessas figuras mais descritivas, o que nós temos também são esse tipo de padrão geométrico, com linhas curvas, linhas cruzadas, que formam essas figuras geométricas cujo sentido nos escapa completamente, ou mesmo figuras de pegadas. Estão vendo aqui? Tem um pezinho. Enfim, isso tudo está convivendo. E é muito interessante porque essa ideia da convivência de vários tipos de imagens, de vários tipos de símbolo que são feitos ao longo do tempo por atores diferentes, isso também vai estar no DNA do grafite, da pichação, da arte urbana. Então é muito interessante reter a ideia de que esse convívio do diverso está logo aqui nessa raiz na arte rupestre. Aí mais tarde surge a escrita, o que nesse momento não havia, e uma das características mais frequentes no mundo da pichação é a de deixar o nome escrito nas paredes e nos muros, que é um fato observado nos vestígios deixados na cidade de Pompeia, na Itália, há mais de 1.500 anos. Então, caso vocês nunca tenham se deparado com isso, a famosa cidade de Pompeia, que foi aí vitimada pela erupção do vulcão vizinho, as ruínas estão preservadas, é a coisa mais linda, um dos lugares mais lindos que vocês podem ir. E o que a gente encontra em muros de Pompeia? Pichação, que é isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Essa é a mesma parede da foto anterior. Então, vocês têm aí nomes de pessoas, assinaturas das pessoas, mensagens, e aí o conteúdo varia para quem quiser, tem para todo gosto. E é interessante porque no Museu Arqueológico Nacional de Nápoles há vários exemplos de pichações de Pompeia. Então, a gente não deve pensar que isso daqui, a pichação no mundo antigo, no mundo romano, era uma exceção, era uma raridade. Não, era uma prática. Tanto é que de Pompeia foram levados para o Museu Arqueológico Nacional de Nápoles vários exemplos. Eu mostro para vocês. Esse é um espaço dedicado a esse tema no museu. Cada um desses quadros é um pedaço de parede, digamos, um pedaço de reboco que foi transportado de Pompeia para o museu. Esse museu tem várias outras coisas de Pompeia, estatuetas, mosaicos, vários tipos de objetos e utensílios, mas essa saleta é a coisa mais encantadora, porque a gente se depara com essa linguagem da pichação acontecendo, e ao lado tem as plaquinhas com as propostas de tradução, porque a tradução, isso aqui está pichado em latim, que por si só é uma curiosidade, né? A gente não associa latim com pichação, mas era a língua corrente, então são pichações em latim. E aqui nesse caso é uma propaganda política, era a pessoa pintava lá no muro o candidato tal para o Senado, é o melhor candidato por causa disso, disso e disso. Mas aí tem outras pichações que são pornográficas, tem outras pichações que estão xingando alguém, tem outras pinturas na parede que são propaganda. Ah, na próxima rua você encontra a venda da pessoa tal, e lá você encontra o melhor pão de Pompeia. Esse tipo de coisa, fazendo propaganda mesmo de uma vendinha.
E esse aqui é um close, né, de uma desses grafites de Pompeia. Vejam a inteligência gráfica de alternar as letras grandes com as letras pequenas. Enfim, toda uma riqueza. Então, tem na pré-história, tem aqui na antiguidade, no mundo romano. E aí uma outra baliza para essa história, em que a pichação e o grafite emergem com força, é o contexto de maio de 68 em Paris, em que as regras de conduta e a estruturação da sociedade sofreram aí uma contestação forte, e as ruas são tomadas por pichações. Aqui no caso, sejam realistas, exijam o impossível. Então tem essas frases de ordem, né? essas frases de efeito, essas frases de ordem que começam a aparecer pela rua. Ou senão aqui, viva a greve, viva a união, a unidade dos estudantes, viva o marxismo. Então, em 1968, em Paris, operários fizeram greve geral e nos muros da capital francesa surgiram exemplos de pichações com objetivo de protesto, envolvendo também a atuação estudantil. Muito fazendo uso do spray, aqui a gente já tem o uso do spray. Ne travaillez jamais, né? Não trabalhe, nunca trabalhe, né? Não trabalhe jamais. Il est interdit d'interdire, é proibido proibir, que inclusive passou para Tropicália, né? Um verso do Tropicália. E aqui dizendo, as paredes tinham ouvidos, ouvidos, agora elas têm a palavra. Então agora as paredes falam. As letras dessas manifestações são de fácil entendimento para todos, pois queriam comunicar a indignação de alguns grupos diretamente para o cidadão médio e para as autoridades. E esse é um outro fator que nós temos que ter em mente durante o tempo todo que a gente fala de arte urbana, porque ele é um fator que oscila. Às vezes, o que se pretende é uma comunicação simples, direta e acessível, como nesse caso, que a intenção é que qualquer pessoa que passe aqui seja capaz de entender o que está sendo escrito, mas por outras vezes, como nós vamos ver mais tarde, a intenção é justamente o contrário. A intenção é de cifrar, é de dificultar a compreensão e manter essa compreensão dentro de um nicho, de uma comunidade, de um grupo. Uma outra baliza, daí já trazendo para o Brasil, é o contexto da ditadura militar. Então, no Brasil, no mesmo período de maio de 68, na França, movimento semelhante acontecia, mas o contexto era o de manifestação política contra o regime militar. Os muros expressavam opiniões e o anseio por democracia. Por ser uma ação transgressora por natureza, existe até hoje uma grande associação entre pichação e formas de protesto. E, de fato, os muros acabam sendo esse suporte para formas de protesto até hoje. E isso durante os anos 60 e 70, em que durou a ditadura, aconteceu bastante. E outro exemplo, terrorista é a ditadura que mata e tortura, pichado num pilar. Abaixo a ditadura, fora a ditadura. Esse muro todo pichado com frases de ordem, né? Censura a ditadura, abaixo a ditadura, povo armado derruba a ditadura, o povo no poder, e os transeuntes, então, em contato direto com esse tipo de mensagem. Calabouço abandonado há 10 meses, o Calabouço era um restaurante popular para estudantes no Rio de Janeiro. Então, era o ponto de encontro de estudantes e que foi fechado pela ditadura. E essas manifestações pedindo a volta, a reabertura desse restaurante, uma espécie de restaurante universitário, e aqui justamente esse rapaz fazendo a pichação com a tinta spray. Uma outra baliza, seguindo aí nessa linha cronológica, são os anos 70 em Nova York. Então, em Nova York, dentro do contexto de repressão às revoltas urbanas que marcou o início dos anos 70, surge o movimento do grafite, realizado
primeiramente por negros e porto-riquenhos dos guetos da cidade. Então, foi nesse contexto dos guetos e das comunidades negras e porto-riquenhas de Nova York que passou a surgir o movimento do que a gente chama de grafite, que eu vou explicar a diferença para vocês, mas vejam que uma coisa é isso daqui, das palavras escritas em preto, com spray rapidamente num muro, e outra elaboração é isso que vocês estão vendo, que já envolve vários outros elementos visuais, é uma linguagem mais elaborada. E é muito bonita essa foto, né? Eu acho lindo dos muros tomados pelas cores e pelos grafites, em contraste com o fundo dos outros prédios ao longe. E essas linguagens urbanas ligadas ao grafite e à pichação, elas vão se espalhar. Todo lugar é lugar, então tem grafite nos muros, grafites nos muros, né, o grafiteiro, o pichador, ele aproveita aqui a escada para fazer a sua imagem. Os trens de Nova York vão ser muito pichados, a gente tem trens inteiros, assim, um vagão atrás do outro, completamente cobertos por grafite. Inclusive do lado de dentro, que é o que vocês estão vendo aqui. Os escritos continham os codinomes dos interventores e, às vezes, o endereço de onde residiam. Os grafismos eram tão grandes e agressivos que o significado pouco importava para o cidadão fora do circuito. Então, como eu estava dizendo para vocês, é o contrário do que a gente estava vendo ali no contexto de maio de 68 ou da ditadura do Brasil, que aqui é uma linguagem muito mais codificada que está interessando para quem está dentro daquele circuito. E mais uma foto de Nova York, nessa época de 70 e 80, que eu acho muito bonita essa foto, o ponto de vista dela, porque onde é que a gente está, né? A gente está olhando para o centro da cidade a partir da periferia. Então, nós estamos aqui olhando para... Né, nós estamos na periferia, nos guetos, nos bairros mais pobres, nos bairros mais populares, que é onde surgiu essa linguagem. Ela está em primeiro plano, e ao fundo o que a gente tem são os outros edifícios, que não estão pichados, eles pertencem a um outro espaço urbano, pelo menos por um tempo, não é? E uma última baliza nessa história... deixa eu só comentar uma coisa com vocês, uma curiosidade, é que existe aí uma diferença do contexto internacional para o contexto brasileiro. Aqui no Brasil, a gente distingue entre grafite e pichação, e eu vou explicar isso para vocês em seguida. Sendo que, internacionalmente, essa distinção praticamente não existe, é tudo chamado de grafite. Então, uma manifestação como essa daqui é chamada de grafite, e uma manifestação como essa daqui é chamada de grafite também. Aqui no Brasil, a gente distingue, tem uma tipologia que eu vou apresentar para vocês em seguida. Aqui no Brasil, né, a partir da década de 1980, em São Paulo, o movimento do picho começou a acontecer por meio da inscrição de codinomes nos muros e despertou repulsa de grande parte da população, marginalizando essa atividade. Mesmo assim, o movimento ganhou força e se estabeleceu definitivamente na década de 90, permanecendo até os dias atuais. Então, é uma prática que nós temos aí acontecendo, está rolando até os dias de hoje, e é picho com X, que é muito essa linguagem que vocês estão vendo aqui, desse tipo de letra, desse tipo de visualidade. Vou voltar nisso também a seguir, só para dar alguns exemplos para vocês desse tipo de pichação que vai acontecer no Brasil, principalmente em São Paulo, a partir dos anos 1980. Bom, essa foi então um breve histórico, um breve panorama com essas balizas temporais de momentos diferentes de ocupação dos espaços por essa linguagem. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário antes de eu prosseguir para as tipologias? Bom, então vamos adiante.
A tipologia das expressões gráficas urbanas. Manifestações visuais de vários tipos em muros e fachadas subvertem a arquitetura das cidades, ao mesmo tempo em que ajudam a compor o contexto urbano atual. São ocupações visuais imprevisíveis que se espalham por todos os cantos da cidade e podem ser observadas facilmente por qualquer pessoa. Então, isso eu estou um pouco caracterizando o que é que eu estou chamando de expressões gráficas urbanas. A dificuldade em classificar essas manifestações, se elas são arte, se elas são escrita, se elas são intervenção, protesto ou mesmo vandalismo, e a própria variedade de estilos gráficos fazem do tema um campo fértil para polêmicas. E, de fato, a polêmica está ali junto ao grafite e à pichação, principalmente, o tempo todo. Volta e meia, a gente vê no jornal algum caso de alguma polêmica surgida nesse contexto. A primeira modalidade que eu quero apresentar para vocês é o letreiro. O que é o letreiro? Bom, o letreiro normalmente é executado por um letrista contratado ou pelo próprio responsável, pela fachada, pelo muro, pelo portão, qualquer que seja o suporte. São letras produzidas manualmente com pincel, em alguns casos de forma precária e com autorização do proprietário do suporte. Embora esse tipo de intervenção tenha um resultado gráfico muitas vezes rudimentar, o objetivo principal desse tipo de expressão visual é a comunicação com o seu público-alvo. As mensagens que utilizam essa técnica do letreiro normalmente informam proibições, avisos, chamam atenção para alguma coisa, anunciam produtos, nomes de pequenos negócios ou serviços prestados. Então, é muito parecido com aquilo que a gente viu nos exemplos de Pompeia, que nós tínhamos essa propaganda política. O letreiro é justamente isso, é um modo de comunicação mais direto, mais simples e que não tem pretensão artística, não tem pretensão expressiva propriamente. Alguns exemplos de letreiro, o famoso proibido estacionar. A galera fica estacionando no seu portão, você vai lá, pega um pincel e pinta proibido estacionar. E esse exemplo é ótimo, porque ninguém leva a sério, aí o dono da garagem vai lá e diz, proibido estacionar mesmo. E eu acho que ninguém leva a sério mesmo as mensagens, os letreiros de proibido estacionar, porque aí tem vários exemplos. Aqui tem a placa, proibido estacionar, e do lado o letreiro. Se você é cego, não pode dirigir. Se não conhece este sinal, pergunte ao guarda. Então, novamente, está indicando que as pessoas insistem em estacionar na frente daquele portão. Ou se não, esse aqui. Não estacione na garagem. Auto sujeito a guincho. Motorista sujeito a tiro. O português é ruim, mas a mira é boa. E é incrível, porque todos os erros que a pessoa podia cometer no português, cometeu. Eu acho maravilhosa essa placa. Mas vejam como ela traduz isso que eu coloquei na caracterização, né? É feito manualmente, em alguns casos de forma precária, mas tem autorização do proprietário, na maioria das vezes é o próprio proprietário que executa, tem um resultado gráfico rudimentar. Em todas elas, o que interessa aí é transmitir uma determinada mensagem, não propriamente um modo de autoexpressão, digamos assim, expressão da sua sensibilidade. Então, esse é um primeiro passo. Uma seguinte modalidade é o que nós chamamos de grafite, e eu uso aqui o termo em português grafite, mas existe o termo original em italiano, grafite, grafado dessa maneira que vocês estão vendo aí, com 2 Fs e um I no final. Vocês podem utilizar um ou outro, dá no mesmo, é o mesmo sentido. Eu prefiro aportuguesar, mas as duas palavras são válidas.
Como a gente pode caracterizar o grafite? A origem dele está na sociedade contemporânea e ele se aproxima bastante da pichação. Na essência, é uma forma de intervenção urbana cujas letras ou elementos figurativos exigem maior complexidade na elaboração das imagens, além de ser reconhecida pela diversidade de cores e pelo apelo estético. Técnicas de pintura e noções de movimento, de volume, perspectiva, cor e luz são conhecimentos indispensáveis para a atuação do grafiteiro. Então, ele tem que ser capaz de agenciar, de estabilidade, ele tem que ter essas ferramentas, esse arsenal. São diversos os recursos usados pelos grafiteiros, além da pintura. Muitos trabalham também com adesivos, com colagens, com stencil e o uso de suportes diferenciados de vários tipos. Pode ser tela, então eles podem pintar ou fazer os grafites sobre telas, como por exemplo no backdrop grafite, que são aquelas telas estendidas no espaço. Também pode ser no chão das calçadas, em galerias subterrâneas, em prédios abandonados, nos quais, muitas vezes, em virtude do próprio suporte, o trabalho não ganha em exposição e visibilidade pública, mas é valorizado pela poética e pelo contraste visual. Um exemplo disso que eu estou dizendo para você é o trabalho do grafiteiro Zezão. Possivelmente vocês já viram coisas dele pela cidade, tem muitas coisas do Zezão por São Paulo. E ele faz esse trabalho muito bonito, que ele grafita as galerias subterrâneas, o esgoto, ali a parede de contenção do rio Tietê, por exemplo, onde tem as descargas de água. Ele se coloca nesses lugares para fazer os seus grafites. Então, vejam que aqui tem essa dicotomia entre visibilidade e invisibilidade. Essas imagens vão ser muito pouco acessíveis ao vivo. Elas se tornam propagadas muito mais pela fotografia, como é esse caso aqui. Ou aqui é um pouco um caso extremo, porque ele está ali no meio da água, né? Mas, por vezes, ele grafita lugares que são ocupados, são invisibilizados e ocupados por uma parcela bastante marginalizada da população. Então, é ali embaixo do viaduto, embaixo da ponte, em lugares realmente muito retirados, que são os lugares que sobram para algumas pessoas habitarem, né? Moradores de rua. Então, ele procura esses lugares. E vejam novamente como esse par visibilidade e invisibilidade está presente já lá desde da pintura rupestre que eu mostrei para vocês. Em alguns lugares, a pintura rupestre é feita, em algumas vezes ela é feita não para ser vista, ela fica praticamente oculta. Em outros lugares, em outras vezes, ela quer ser mais exibida, quer ser mais acessível. Então, o Zezão é o exemplo de um artista que busca esses lugares pouco acessíveis. E ele está buscando aqui, então, um efeito poético, mais do que propriamente uma exibição do seu trabalho. Bom, os grafiteiros têm um aporte ideológico e muitas vezes preferem atuar em lugares abandonados ou deteriorados, como eu mostrei para vocês, fator que contribui para a imagem positiva do grafite, muitas vezes. Então, além do Zezão, um outro exemplo de artista que vai buscar lugares menos visíveis e até mesmo precários é o Crânio, que possivelmente vocês já viram coisas aqui para o São Paulo. Eu peço desculpa para quem está fora de São Paulo, porque essa aula acabou sendo bem paulistocêntrica, eu confesso, mas é o que eu tenho mais acesso e é o conteúdo que eu tenho mais organizado. Então, não sei o quanto o pessoal que está no Rio, tipo a Tati, para quem está fora de São Paulo, se bem que esses grafiteiros, eles circulam muito. Então, o Zezão, o Crânio e o Binho, eles grafitam mundo afora.
Mas tô puxando a sardinha aqui para São Paulo, que eu mais conheço. Mas artistas como Crânio, por exemplo, vai espalhar os seus personagens, que geralmente ele tem essa marca registrada, que é esse indígena de pele azul. Isso a gente encontra cidade afora de várias formas. Em outros casos, são feitos os grafites, né, são feitos sob encomenda. E aí, quando acontece as encomendas, não é raro que o artista, que o grafiteiro, deixe impressa uma forma de contato para futuros negócios, expondo-se às pessoas e proprietários do espaço. E é interessante mencionar isso porque marca essa não clandestinidade, do grafite. Então, ele está ali trabalhando num espaço permitido. Houve uma permissão, tanto assim que ele deixa o próprio contato. Temos aqui uma mensagem. A Tatiana diz, imagina, Priscila, estou amando, que bom. Aqui no Rio também tem muito grafite. Pois é, não, no Rio também tem muito grafite, Tati. E, de qualquer maneira, essa tipologia vale para qualquer lugar. Letreiro, grafite e as modalidades que eu vou falar em seguida, elas valem para qualquer lugar, então vocês podem aplicar em qualquer cidade em que vocês estejam. Porque grafite e pichação não falta nesse país, ainda bem. Bom, então, assim, eu estava falando disso, desses grafites sob encomenda, que muitas vezes o grafiteiro deixa o seu próprio contato, que é o caso, por exemplo, do próprio Binho, volto a falar dele. Esse é um grafite feito em 2017 aqui em São Paulo. Notem que tem novamente a carpa, né, esse personagem do Binho. Como é super elaborado, as cores, o sombreado, como esse fundo é trabalhado com a silhueta dessas árvores, essa outra figura aqui do lado, e vejam que tem um grafite, mas esse não é do Binho, que está na rua, inclusive, no chão, mas notem que ele executa o seu belo grafite, e aqui do lado tem o contato dele, que é o @binho3m, inclusive se vocês quiserem segui-lo no Instagram, ele é bastante ativo no Instagram, basta procurar ali binho3m, que você encontra. Então, o grafiteiro dá o seu próprio contato. Não há necessidade de se esconder, não é algo feito de maneira clandestina. Os suportes dos grafiteiros nem sempre estão na rua. Eles podem atuar em galerias de arte, eles pintam telas, desenvolvem trabalhos com esculturas e roupas, ou mesmo em curadoria. O Binho é um exemplo de alguém que faz curadoria de mostras de arte urbana. Alguns se inserem no circuito da arte e são considerados artistas contemporâneos e se torna possível, inclusive, que eles vivam da arte que fazem. E aí, acho que o grande exemplo da inserção do artista no circuito da arte contemporânea é o caso dos Gêmeos, que teve a exposição grande na Pinacoteca, agora no início do ano, uma grande consagração dos Gêmeos, e que são grafiteiros que estão aí ocupando a rua, mas que também vão fazer telas, vão fazer esculturas e se inserem nesse meio da arte contemporânea. Esse é um exemplo de grafite deles. Tem uma outra, uma adição de uma outra pessoa que vem aqui e picha Coração Selvagem, e vejam que é um lugar bastante degradado da cidade. E tem essa conversa, né? Como é no muro, como é no espaço urbano, qualquer um pode vir ali. Inclusive, essa daqui foi apagada. Isso é um outro ponto. Esse grafite não existe mais. Ele foi apagado pela prefeitura. Mas, então, isso é um risco sempre presente, né, no que está pelos muros. Pode ser apagado a qualquer momento. E tem essa conversa entre os atores, né, os agentes. Então, aqui no caso, os Gêmeos fizeram essa figura que está pichando, o grafite virou palhaçada. Aí vem outro cara e picha um palhaço e grafita um palhaço,
e faz uma gracinha, né? Palha assada, então tirando um sarro e dialogando ao mesmo tempo com o trabalho que os gêmeos fizeram aqui no muro. Interessante essa espécie de metalinguagem, né? Eles picham alguém pichando. Então, isso para dar uma ideia do que a gente está chamando de grafite, que tem essa cara aqui desse tipo de produção que eu estou mostrando para vocês. Portanto, que demora mais tempo, demanda mais tempo, mais planejamento. E o grafiteiro tem que ter, ele é um artista visual, ele tem que ser capaz de dar conta disso daqui, né? De desenhar, colorir, saber colorir, saber dar volume, enfim, tem todo um cabedal de conhecimentos e habilidades. E a próxima modalidade é o que a gente chama de pichação, com CH. O que vem a ser isso, né? A pichação é, na essência, uma ação de transgressão para marcar presença, chamar atenção para si ou para alguma causa por meio da subversão do suporte. Não define um padrão estético, não tem um padrão estético definido em relação à forma ou ao conteúdo, embora possa ocorrer, mas privilegia o uso da palavra, ou seja, tem ali uma aproximação com a tipografia. E no caso de desenhos e ilustrações, esses desenhos e ilustrações costumam ser, quando eles existem, eles costumam ser muito simples, próximo de símbolos. Então, a pichação vai estar muito próxima, não do grafite, mas do letreiro, aquela primeira forma mais rudimentar que nós vimos. Ela tem essa carinha aqui, isso aqui é uma pichação, com CH. Então, meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu, que é um verso de música, né? Deve ser da época da banda Eva, essa pichação, porque fez bastante sucesso essa música com a Ivete Sangalo. O cara vai lá e picha, ou a cara, né? Pode ser um homem, pode ser uma mulher, vai lá e picha o verso da música no muro, sem maiores pretensões estéticas. Ou quando tem alguma figura, essa coisa é também bastante simplificada e rápido, como essas estrelas, o símbolo da anarquia. Então, isso aqui são pichações típicas. O tempo para a realização da pichação é sempre curto, porque ela é clandestina, ela precisa ser feita rápida, né, rapidamente. A produção em si é aleatória e anárquica, permitindo que qualquer um possa atuar com as mais diversas ferramentas para desenhar, pintar, escrever ou rabiscar no muro. Na coloração da mensagem é utilizada pouca cor, ou na maioria dos casos apenas uma cor. Os suportes para pichação nunca são autorizados ou cedidos. São sempre invadidos, portanto são os mais variados possíveis. De inscrições em árvores e monumentos e museus, espaços da cidade, onde o suporte contenha valor histórico ou cultural. Então, volta e meia, nós vemos casos de monumentos pichados, ou teve o caso dos pichadores da Bienal, não sei se vocês estão lembrados, que era uma obra do Nuno Ramos, e uns pichadores escreveram algumas coisas na parede, então tem isso da invasão e da afronta. Sendo assim, os pichadores atuam em ambientes, também podem atuar em ambientes internos, como banheiros, ônibus e escolas, e ambientes externos do espaço público urbano, porque já que não é autorizado, qualquer superfície é superfície, qualquer superfície vira suporte para fazer a sua pichação. E alguns exemplos são esses que eu trouxe. Aqui ainda tem duas cores, né? Aqui também. Mas normalmente essa de fato é essa marca bastante rápida, né? Feita com rapidez e poucos recursos para marcar aí os muros e as paredes. E uma outra, a modalidade seguinte, que se distingue da anterior, é a pichação com X ou picho, ambos com X. Que é um tipo específico de pichação de São Paulo. Por concorrer com a comunicação de massa, esse tipo de comunicação, aliás, por concorrer com a comunicação de massa, o picho faz uso de processos de percepção e de assimilação diferenciados. Quer dizer, ele possui uma gramática própria,
porque ele está ali disputando espaço com outros elementos da paisagem urbana. O pichador, em alguns casos, atua sozinho, e em outros, ele se reúne, ele faz parte de grupos em que todos picham o nome da gangue, que é o grupo, né, de pichadores, competindo por visibilidade e valorizando intervenções realizadas sob condições de alta dificuldade, fazendo uso de ferramentas como spray e rolos de espuma. São as duas ferramentas por excelência do picho, o spray, o rolo de espuma, e tem essa questão da visibilidade e as condições de alta dificuldade, e é esse tipo de coisa. Como é que eles fizeram para pichar aqui em cima desse prédio? Então, tem muito fortemente no picho essa questão do desafio da visibilidade. Coisa que contrasta com o trabalho do Zezão, por exemplo, que eu mostrei para vocês, que tá ali, é o oposto. Quer dizer, se o Zezão está ali pichando, aliás, está grafitando a galeria subterrânea, no picho isso não faz sentido. O picho ele quer justamente ter essa visibilidade, tem essa competição por espaço, como vocês estão vendo aqui. E aí, quanto mais alto, melhor, quanto mais difícil, melhor, quanto mais arriscado, melhor. Tem o objetivo de gerar fama, que é o que na gíria do picho chama Ibope, né, da Ibope, para o indivíduo ou grupo que conseguiu executar aquele picho. Por exemplo, pichar um determinado lugar de difícil acesso e de grande visibilidade, como o edifício que eu mostrei para vocês. As letras desenhadas são incompreensíveis para o público leigo. Somente os pichadores e algumas pessoas mais atentas é que conseguem entender o que está escrito. Em outros lugares do Brasil, a gente tem atuação semelhante de gangues nas grandes cidades, de pichadores nas grandes cidades. No entanto, a estética das letras é diferenciada. Tem uma diferenciação em São Paulo. A gente pode dizer que o estilo de letras paulistano, conhecido como tag reto, esse daqui, o tag reto, se tornou a assinatura da cidade. O que é o tag reto? É justamente esse tipo de letra que vocês estão vendo aqui. Com linhas marcadas, normalmente linhas retas, feitas em uma cor só, então é preto, ou branco, ou vermelho, ou azul, e que tem esse caráter, uma coisa meio pontiaguda. Vejam que interessante, como tem a incorporação nessa tipografia, a incorporação desses elementos da vivência urbana, ou de uma vivência urbana marginalizada, se vocês quiserem, porque tem esse caráter pontiagudo, duro, e tem também uma visualidade que pretende alguma agressividade. Esses pichos aqui não estão, evidentemente, aqui para enfeitar os edifícios, para decorar, para torná-los mais harmônicos. Pelo contrário, é uma afronta, né? É uma reivindicação de presença e de visibilidade. E aí eu quero só deixar claro que eu estou usando aqui o termo gangue, mas eu não estou usando o termo gangue em termos pejorativos, de banditismo ou de quadrilha, por exemplo, mas é o termo que os próprios grupos usam para se autodenominarem. Eu trago alguns exemplos, outros exemplos de tag reto, executados com rolo de tinta, os executados em branco é com rolinho de tinta, e os em vermelho ou em preto, por exemplo, com spray. E notem que há as regras de convivência, são diferentes pichadores, diferentes gangues, e você não pode pichar por cima do picho do outro, isso dá problema. Portanto, veio alguém aqui e fez esse picho em branco, e quem veio fazer esse picho em vermelho, vejam que respeitou a linha branca, assim como o Guto que fez, ou o Luto que fez esse picho em azul,
também respeitou a linha branca, evitando que no jargão se diz atropelo. Atropelo é quando você passa por cima do picho de outro pichador. E isso não é bem recebido. Aqui são outras assinaturas com tag reto, F e Y, que está aqui, F e Y. Então vejam como as letras são bastante estilizadas e cada grupo, cada pichador vai estilizar as letras de uma maneira própria. OSRGS, que está aqui, OSRGS, TAD, está escrito aqui, TAD, MB, uma assinatura MB, DJ, OS, bem-vindos, os bem-vindos são mais legíveis, não, N mais O mais O. Então, tudo feito com rolinho de tinta. E um tag reto misturado com símbolo, que é muito interessante, é uma assinatura em que as letras formam uma espécie de rosto também. Os olhos estariam para cá, o nariz e a boca mostrando os dentes. Então, isso aqui é o que a gente chama de picho com X. Ou pichação com X. Tem, portanto, uma outra intencionalidade, um outro caráter, uma outra presença, uma outra visibilidade, uma outra execução em relação à pichação com CH, que é isso daqui, né? Isso daqui tá num outro lugar. Isso aqui, digamos assim, tem um comprometimento maior. Se a pichação com CH tem esse caráter aleatório, né, quase que espontâneo, o picho é mais a sério. Tem um outro tipo de comprometimento de quem está fazendo, a ponto de se arriscar, justamente subindo lá em cima na empena do muro para conseguir topar o desafio de cobrir a empena com os pichos. E temos aí as misturas, né? Essas coisas se interpenetram. Tem o grapicho, que é o intermediário entre o picho e o grafite, e é caracterizado por letras desenvolvidas por pichadores em São Paulo com a adição de 2 ou mais cores no contorno e miolo das letras, e às vezes com o recurso de sombreado ou volume, coisa que a gente não tem no picho somente. Os trabalhos mais elaborados dos pichadores pretendem uma aproximação com o universo do grafite por conta da ampliação, do aumento do tempo de execução, por fazerem uso de lugares normalmente ocupados por grafites e muitas vezes em conjunto com os grafiteiros. Então tem essa aproximação entre o trabalho dos grafiteiros e do picho, que é o que a gente chama de grapicho. Então, tem mais de uma cor, tem um contorno, tem o miolo da letra. É como se fosse um picho mais elaborado. Como essa... escrito é da gangue Bravos, então tá escrito Bravos aqui, e no meio, Nação Loucura, com a assinatura de um pichador específico, Zona Leste. Então, muitas vezes se indica também o local de onde o pichador vem da cidade. Uma outra modalidade é o mural, que como obra pictórica, né, como obra de pintura, é uma linguagem consagrada na história da arte. A gente pode pensar aí nos murais do Portinari, no Brasil, ou fora do Brasil, os murais do Diego Rivera, no México, sem falar na enorme tradição dos afrescos, que vem aí do Renascimento e do Barroco, ou mesmo os murais de pastilha, se vocês quiserem até ir para outra técnica. Então, existe aí uma tradição, uma linguagem, pode ser uma linguagem consagrada na história da arte. E no fim do século XX, em São Paulo, artistas conhecidos pelo trabalho que faziam com grafite passaram a pintar murais na cidade em locais autorizados. O mural, em 2011, com a flexibilização da Lei Cidade Limpa, as empenas dos edifícios foram liberadas para pintura e desde então têm sido ocupadas por grafiteiros.
que vão fazer o que a gente chama de mural de grafite. O mural de grafite normalmente necessita de parcerias com instituições públicas ou privadas para viabilizar os espaços, que normalmente são de grande dimensão, porque são murais, precisam também de aparelhagem, de suporte para a produção da obra no local, contratação de assistentes e, às vezes, verba para manter, para a manutenção da obra. Essas características, então, demandam um tempo maior para o planejamento e para a execução por parte do grafiteiro e revelam também, acabam resultando no aumento da sobrevida dessas obras na paisagem urbana. Conta aí principalmente o fato de serem autorizadas e terem o apoio, muitas vezes, de terem o apoio ou do poder público ou da iniciativa privada. E um dos primeiros murais nesse contexto é de 1991, que está preservado até hoje, que é essa obra do Rui Amaral. O Rui Amaral é também um dos pioneiros do grafite no Brasil, está aí trabalhando há décadas, e creio que vocês já tenham visto, pelo menos quem é de São Paulo, porque ele fica ali no lugar chamado Buraco da Paulista, que é a ligação entre a Avenida Paulista e a Avenida Doutor Arnaldo, né, por baixo. E o Rui Amaral executou esse mural em 1991, e ele está preservado até hoje, e ele é preservado com autorização da prefeitura. Então ele está lá bonitinho, a gente pode ver ainda hoje. Nem sempre isso acontece, vocês lembram que teve a iniciativa do Dória, no início da prefeitura Dória, que ele apagou vários murais pela cidade, vários grafites, isso causou toda uma polêmica, inclusive por parte dos próprios grafiteiros e moralistas, mas esse daqui do Rui Amaral, ele é bastante longevo, né, de 91. E um outro exemplo é a grafiteira muralista Magma Grello, que tem essa obra chamada Eu Resisto, é de 2020, então é bastante recente, que está ali na empena de um prédio que fica na Brigadeiro Luiz Antônio 194. E eu trago o exemplo da Magma Grella, que vai trabalhar então com a figura feminina, tem um teor de protesto também, mas ela dá bastante ênfase à figura feminina. E essa foto é muito boa, essa foto está muito bem feita, porque as cores do mural conversam com as cores do entardecer, né? Tem uma poesia muito grande nessa obra. Mas a Magma Grella é uma das artistas que foi convidada também para o projeto Backdrop Grafite. Aqui está a Mag fazendo uma figura, vejam a dimensão da figura, que interessante, como ela está pensando em termos murais mesmo. E essa é uma imagem da obra terminada. Como eu disse, ela faz parte do trabalho dela explorar as figuras, o feminino, o tema do feminino, geralmente nessas paisagens áridas. E a assinatura dela aqui no canto. Tá no Instagram também, se vocês quiserem conhecer mais, aliás, indico, são obras lindas, é só procurar a Magma Grella no Instagram que vocês vão ter ali um banho de obras lindas. E eu queria falar também, dar esse exemplo muito interessante desse mural do artista paulistano Robinho Santana. No entanto, esse mural está em Belo Horizonte, ele fica ali na Rua dos Tupis, em Belo Horizonte, e ele foi feito por ocasião do Festival Cura de 2020. Ele se chama Deus é Mãe, o título do mural é Deus é Mãe, e existe esse Festival Cura que recebe projetos de murais e grafites, e os projetos, isso passa por uma seleção por um júri, e os trabalhos selecionados são executados. Eles bancam, o projeto banca a execução da obra. E esse mural esteve no meio de uma polêmica recente, porque ele se tornou alvo de inquérito da Polícia Civil,
que apurava a possibilidade de crime ambiental e dano ao patrimônio. Isso mesmo que isso aqui era absolutamente permitido, não foi feito clandestinamente. O edifício autorizou o uso da empena pelo Festival Cura. Então, o edifício combinou com o festival, os organizadores do festival, que cederiam essa empena para que fosse feito um mural. Mas olha que interessante, o que deu problema nesse caso não foi o mural em si mesmo, a imagem, mas o fato dele ter uma moldura de picho. Olha como é, o que aconteceu? Essa empena, anteriormente, ela estava coberta de pichos. Pouco como vocês estão vendo aqui nesse outro prédio, vejam que tem vários pichos aqui nessa fachada, ela estava coberta de pichos. E, como eu disse, tem essa questão do respeito pelo espaço que já foi ocupado por outros pichadores. Então, o que a organização fez? Ia cobrir essa empena com o mural do Robinho Santana. Então, eles procuraram os pichadores, ou tentaram localizar os pichadores que tinham feito os pichos anteriormente, e convidaram esses artistas para colaborar com o Robinho Santana. Então, o Robinho Santana fez a imagem, e os autores dos pichos que foram apagados por essa imagem, acrescentaram os seus pichos também em tag reto ao redor. E foi isso que deu problema. Os moradores se sentiram muito incomodados com a presença do picho. Já tinha havido problemas anteriormente com a comunidade desse edifício e pichadores, e isso deu um problema, e enfim, houve queixas, e teve aí essa possibilidade de inquérito da Polícia Civil, porque a pichação ou o picho pode ser enquadrado na Lei de Crimes Ambientais e de Dano ao Patrimônio, que prevê pena de detenção de 3 meses a 1 ano para quem, e eu cito a lei, para quem pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano. E como eu disse, é um caso muito interessante de como tem essas clivagens de classe e de linguagem e de origem. Se fosse somente o painel, não haveria problema. O problema é que justamente o picho tag reto está bastante associado com essa intervenção clandestina e, por vezes, né, que pode caracterizar crime. Mas isso não deu em nada, o mural continua lá, o Robinho Santana e o Cura não foram indiciados nem nada, parece que conseguiram resolver a situação. Bom, vou continuar com as nossas modalidades todas. Temos, além dessas que eu mostrei até agora, o bombe. O que é o bombe? É uma técnica de desenho difundida a princípio por grafiteiros americanos e que pode ser observada aqui no Brasil também como fazendo parte do repertório dos grafiteiros e dos pichadores daqui. Em geral, são letras desenhadas de modo relativamente rápido, arredondadas, com contorno, preenchimento e traços para simular o volume, normalmente fazendo uso de 2 ou 3 cores, mas esse estilo pode também ser usado apenas com contorno, sem preenchimento. Pode ser totalmente colorido, pode ter uma cor só, então tem variações. Embora se assemelhe esteticamente ao grafite, em geral essa técnica do bombe é aplicada por meio de intervenções ilegais e que a aproxima mais do picho. Então o bombe está muito perto do grapicho que eu mostrei para vocês. Então veja que as coisas não são muito estanques. Então isso daqui é um grapicho, isso daqui é um grapicho, ele é mais reto, e ele remete a tipografia tag reto, esse tipo de letra, mas o bombe ele também é clandestino, ele é também feito sem autorização do proprietário de suporte. Ele tem, no entanto, essa característica mais arredondada, tem essa busca por colocar um volume nas letras. Ele pode ser colorido, como é o caso desse que eu estou mostrando para vocês, ou ele pode ser também, no caso aqui do Chico,
bomba escrito Chico pode ser feito em uma cor só. No caso aqui, na realidade, são duas, porque o peixador está explorando o cinza do fundo, então ficam o cinza e branco, fazendo parte da obra. Um outro caso é o stencil, que é essa técnica de produção de imagens. Eu vou até colocar aqui a imagem para vocês, que necessita, então, dessa matriz de impressão e que pode servir para os propósitos de pichação, do grafite e do sticker, que nós vamos ver em seguida. A grande vantagem desse procedimento é reproduzir imagens em série. Então, a matriz requer uma base rígida que pode ser feita de materiais como papel, como vocês estão vendo aqui, ou acetato. E nessa matriz rígida se deve desenhar e posteriormente, né, você desenha e posteriormente entalha com o estilete, retira essas áreas de papel, retirando então a área do grafismo que interessa e que vai ser impresso com a matriz finalizada. Quem está fazendo a intervenção, quem está fazendo esse stencil, posiciona no local desejado e pode ser impresso com tinta spray, né, de várias cores. Na pichação, o stencil é usado para espalhar o mesmo grafismo por um número grande de lugares com fidelidade de reprodução. É o que nós temos, por exemplo, nesse caso, nesse stencil, em que se reproduz, é a mesma frase, que importa o sentido se tudo vibra. Isso, e é muito interessante porque aqui nesse caso, o stencil, ele é explorado na sua potencialidade de reprodução, então essa mesma frase em vermelho está aqui, exatamente igual aqui, exatamente igual aqui, 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 e usa-se a máscara do stencil, né, a matriz do stencil, ela é invertida e ela aparece em azul, mas é exatamente a mesma máscara. Então, a grande vantagem do stencil, a praticidade do stencil é que ele dá essa possibilidade de repetir a imagem de várias maneiras e o interessante notar que o trabalho em stencil nessa obra vem conjugado com essas duas figuras de dois gatos, um atrás do outro, formando uma espécie de círculo, que aí a gente não sabe, quer dizer, tudo indica que é da mesma autoria, foi a mesma pessoa que fez, porque a gente pode ligar esse círculo dos gatos que se persegue infinitamente com a ideia de sentido, né? Que importa o sentido se tudo vibra. Então, eles estão indo num sentido, poderiam estar indo em outro, pode ter sido, então, feito pela mesma pessoa que fez o stencil, mas também, dada essa interpretação, pode ter sido acrescentado depois, poderia ter sido acrescentado depois por uma outra pessoa. E no grafite, o stencil também pode ser utilizado para compor uma imagem inteira ou produzir pequenas texturas com a intenção de complementar a técnica de pintura com spray. Então, o stencil pode ser feito em conjugação com outras técnicas do rolo, do spray, do pincel, formando então pode formar uma textura. Esse é outro exemplo de stencil. Veja essa figurinha que está partindo da imagem da suástica, né? É alguém fugindo e alguém com um porrete correndo atrás dessa figura, e a mensagem é: não passarão. E aqui tem o resquício de alguma outra pichação em vermelho. E o exemplo que eu trouxe para vocês. Uma outra modalidade, vejam que tem toda como é mesmo um panorama amplo e variado. É o sticker.
Sticker, que é um termo em inglês, que em português significa simplesmente adesivo. O uso do sticker está associado a um movimento de intervenção urbana que se utiliza da colagem de adesivos, justamente. Esses adesivos são feitos pode ser feitos a partir de desenho livre, ou com máscara spray, ou com stencil, que a gente acabou de ver, direto no papel adesivo. Então, você pode também fazer um stencil sobre um papel adesivo, recortar e colar. Os adesivos são feitos, aliás, podem ser feitos em papel adesivo ou também em vinil. Em outros casos, eles são impressos por métodos de impressão gráfica mesmo, de impressora laser, impressoras de gráficas, como, por exemplo, a serigrafia ou a impressão digital. Então, tem várias maneiras de fazer um sticker. É uma manifestação que exige maior elaboração, porque muitas vezes requisita o conhecimento de informática e de softwares gráficos. Os stickers muitas vezes são feitos no computador, primeiramente, e daí são impressos. Tá, então, em outro lugar, num lugar quase oposto ao do picho, por exemplo, que é aquela coisa feita diretamente na parede, ali no momento, quase que não diria de improviso, porque o picho tem muito planejamento, faz-se muito planejamento, tem uma espécie como que eu posso dizer, de gabarito para o picho, mas ele é uma coisa feita ali diretamente. O sticker, ele é indireto, deixa eu mostrar uma imagem para vocês. Quer dizer, isso aqui é feito no computador primeiro, as cores, as linhas, a composição é trabalhada pelo artista, aí isso vai para uma gráfica ou para uma oficina de serigrafia, algo do tipo, é impresso no papel adesivo e aí está pronto. Portanto, ele já tem aqui um outro requisito de elaboração. A pessoa tem que saber lidar com esses softwares, com esses programas de desenho gráfico para conseguir esse tipo de resultado. E é muito interessante, deixa eu voltar aqui, que é algo recorrente a linguagem do sticker tem aí essa proximidade com as linguagens publicitárias, né, de slogans, símbolos, personagens, logotipos. Vou voltar aqui para a imagem. A exploração do contraste das cores e das letras. Tudo isso são características bastante presentes nesse universo dos adesivos. Existe também a facilidade de transportar e colar esses adesivos. Então, essa facilidade no transporte e na aplicação favorece a multiplicação dos adesivos pelas ruas. Se vocês ainda não pararam para reparar, comecem a reparar. Em São Paulo tem muito. Aqui ao redor da minha casa tem vários. Geralmente eles... É só vocês saírem na rua. Aí é uma coisa mais a pé, né? E isso também é muito interessante, essa recepção. Mas eles estão pela cidade afora, é uma linguagem que está bastante presente no espaço urbano, e é interessante que muitas vezes o público-alvo, digamos assim, é o público pedestre. Como nesse caso, vocês vejam que inclusive tem o minhocão aqui no fundo. Então, isso é uma placa de trânsito, e o que está... a sinalização mesmo da placa de trânsito, né, seja, sei lá, proibido estacionar, ou limite de velocidade, está nas costas da placa, e é isso o que os motoristas que estão passando aqui na rua acessam. Agora, quem está na calçada, em sentido contrário ao trânsito, o que essa pessoa vê são as costas da placa, e esse é um lugar privilegiado para os stickers. Se vocês procurarem nas costas de placas, vocês não vão ter muita dificuldade de encontrar essa verdadeira miscelânea. Vejam que interessante, porque tem alguns mais elaborados, alguns menos. Muitos fazem uso da linguagem dos muros, do picho ou do bombe. Então, vejam, isso daqui é um bombe,
transformado em adesivo. Isso aqui é um tag reto, ou um grapicho traduzido em adesivo, transformado em adesivo. Isso aqui também poderia ser um bombe e tem essas figuras, às vezes são tipografias mesmo, letras impressas, enfim, figuras que se misturam com as imagens. Isso daqui também poderia ser um grapicho. Isso tudo, então, é reapropriado, reelaborado e está nessa linguagem do sticker. Sendo que muitas vezes esse contraste, né, do olhar do motorista com o olhar do pedestre, que são os personagens da cidade. Se você não é, né, você está no espaço urbano, normalmente você está ocupando uma dessas duas posições, ou você está num carro como motorista ou como carona, ou você está como pedestre. E dependendo do papel que você desempenha, você tem acesso a uma ou outra visualidade. Outro exemplo dos stickers é muito bacana, porque faz parte dessa linguagem o acúmulo. Então, se nos muros o atropelo é evitado, aquilo de pichar por cima de um outro picho, ou grafitar por cima de outro grafite, é vetado, no universo dos stickers isso é super comum. Vejam que tem aqui esses dois olhos, estão cobrindo outros stickers que estão por baixo. Esse sticker foi feito com um stencil, cruzamento dessas duas linguagens. Aqui tem outras letras que poderiam ser picho, tag reto, enfim, tem ali um acúmulo, uma sobreposição. Novamente, são as costas, a costa, é o verso de uma placa de trânsito. Fora que tem outra característica bastante interessante do sticker, que existem comunidades de stickers que se conectam mundo afora. Como elas são feitas, como os adesivos são feitos digitalmente, na maior parte das vezes, eles têm páginas na internet, perfis em redes sociais de quem faz o sticker, de um sticker. Então, você produz um sticker e passa aquele desenho, aquele arquivo para a sua página na rede social ou para o seu site, e ele pode, inclusive, ser impresso e colado em qualquer cidade do mundo. Então, se aqui a gente tem, por exemplo, essa figura ou esse bombe que está em São Paulo, um sticker do Japão pode imprimir esse mesmo bombe e espalhá-lo por Tóquio, por exemplo. Ou um artista urbano de Berlim pode imprimir esse sticker de grafite paulistano em Berlim e espalhá-lo por Berlim. Então, existe uma conexão entre isso. Fora que ele mesmo impresso é muito fácil de colocar no envelope e mandar pelo correio. Existe, então, um circuito uma circulação dos stickers mundo afora, que contrasta de uma maneira muito interessante com o grafite, a pichação e o picho, que são ali obras, digamos assim, únicas. Está no muro, o lugar dele e fica ali. Agora, no caso do sticker, tem essa possibilidade que é bastante explorada. Ele é uma linguagem volante, ele se espalha, ele pode ser reproduzido e pode ser espalhado, o que inclusive o coloca em relação com a gravura e com o cordel, que era o que a gente estava vendo na aula passada, essa habilidade, essa propriedade de se reproduzir e de se espalhar. E para fechar, a nossa última modalidade é o que pode ser chamado de pós-grafites. Essas intervenções urbanas que não usam apenas palavras e desenhos para se expressar. Então, os adeptos do pós-grafite, eles se valem de vários outros artifícios, de vários outros procedimentos, como, por exemplo, encapuzar estátuas, substituir placas de rua, produzir cartazes, fazer esculturas, uso de azulejos e projeções luminosas em fachadas. Então, aí a gente está indo
para manifestações que vão além da pintura propriamente. E nisso os stickers já seriam uma espécie de pós-grafite. E mostrando alguns exemplos para vocês, né, de maneiras de ocupar o espaço urbano, de intervir visualmente no espaço urbano que vai para além da linguagem cuja matriz é o procedimento da pintura. Nós temos, por exemplo, que se tornou bastante difundido com o assassinato da Marielle Franco. Acho que vocês viram várias imagens, vários casos como esse, em que a placa de rua é substituída. O nome da rua é substituída por uma placa em homenagem a Marielle Franco. Então, essa substituição do nome de ruas é uma das possibilidades que a gente chama de pós-grafite. Ou se não, bastante recente, o que aconteceu no caso do ator Paulo Gustavo, que morreu mês passado por conta da Covid-19, em que placas de Niterói foram substituídas. E é um caso bastante interessante, porque a iniciativa da substituição das placas foi feita pela própria prefeitura de Niterói. Então, era uma rua que tinha um nome, acho que era o nome de um coronel, se não me engano, um general, era o nome de alguém, e a própria prefeitura produziu os adesivos e foi lá e colou por cima. E aí, a partir dessa atuação, dessa iniciativa da prefeitura, é que o projeto passou a tramitar na Câmara, enfim, teve ali o projeto que foi aprovado em pouquíssimo tempo, e aí de fato se oficializou e as placas foram substituídas de maneira definitiva por essas novas placas que homenageiam esse ator morto há pouco tempo. E aí tem uma breve descrição da vida dele, né, de quem foi esse ator chamado Paulo Gustavo, uma citação: o humor salva, transforma, alivia, cura, traz esperança para a vida da gente. O CEP, região Praias da Bahia. Então, essa rua passou a contar com essas novas placas. As placas foram substituídas a partir de algo que poderia ter sido temporário, como são essas por exemplo, essa aplicação da Rua Marielle Franco. A própria prefeitura pode vir e retirar essa aplicação, mas aqui no caso, algo que poderia ser temporário se tornou definitivo por uma iniciativa do poder público. Eu vi que tinha aqui alguém no chat, deixa eu ver. A Tatiana Miranda dizendo, era a Rua Coronel Moreira César. Isso, obrigada, Tati, exatamente. Rua Coronel Moreira César, em Niterói, que passou a se chamar Rua Ator Paulo Gustavo, a partir de uma intervenção visual nas placas. Além dessas intervenções em placas de rua, outro pós-grafite que tem se difundido bastante, a partir da pandemia, sobretudo, pelo menos eu tive mais contato com esse tipo de manifestação a partir da pandemia, são as projeções luminosas, né, as projeções a laser nas fachadas e nas empenas. Empena, para quem não sabe, é justamente isso, essa parede cega que nós dizemos, né, a lateral dos prédios, geralmente a lateral, mas são essas fachadas que nós chamamos de cegas porque elas não têm janelas. Então, é uma superfície inteiriça que para fazer mural, que para fazer projeção é maravilhoso, porque justamente se torna ali um suporte bastante atraente para esse tipo de intervenção. E o que nós observamos é esse pós-grafite, essa possibilidade de pós-grafite com projeção luminosa. Aqui no caso, ficar em casa é um ato político, é uma projeção feita no contexto da pandemia e do isolamento social. Eu lembro que no início do isolamento social, no ano passado, quando havia os panelaços diários contra o governo, ali 8h30 da noite, imediatamente começavam também as projeções em penas.
Claro que isso deve variar de acordo com o local da cidade, diferentes bairros, diferentes regiões da cidade, mas eu moro no centro de São Paulo e as pessoas davam um jeito de projetar, porque também é algo muito, digamos assim, relativamente acessível. Você usa qualquer tipo de projetor usado para dar aula, por exemplo, em sala de aula, projetor que você usa na sala da sua casa para projetar um filme na parede. A pessoa faz a imagem num software de edição gráfica no computador, como é o caso dos stickers, dos adesivos, e aí vai para a janela e projeta em alguma empena que esteja próxima. Esse é outro exemplo, todos os dias é um vai e vem, que é a frase da canção do Milton Nascimento, né? Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação, etc. Que está projetado, aqui no caso não é exatamente uma empena, porque tem as janelas, mas tudo bem, vale mesmo assim. E cria esse efeito poético bastante pungente, porque a imagem fala de um vai e vem e tem justamente a rua, né? Esse caminho viário dos carros que vão e vêm. Então, nós pensamos em pessoas que passam por essa rua, indo ou vindo diariamente ou pela rua vizinha e que se deparam com essa imagem todos os dias, é um vai e vem. O que é um diálogo muito interessante com a letra da música, porque se vocês lembrarem da letra da música, tá descrevendo uma estação e é esse lugar que está mudando o tempo todo. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais, as pessoas que vão e não voltam, as pessoas que ficam. Então, esse espaço de uma estação que está em constante mudança, em contraste com o que? A ideia de uma rotina, do fazer o mesmo todos os dias. Então, todos os dias você pega aquele mesmo caminho para ir para o seu trabalho, e saindo do seu trabalho, todos os dias você pega aquele mesmo caminho para voltar para sua casa. A ideia, então, de uma repetição, de uma padronização dos seus ritmos de vida, o que eu achei muito interessante, eu gostei muito de ter encontrado essa projeção, porque ela dialoga de muito perto com outro mural, com outro painel do projeto Backdrop Grafite, que é o mural feito em 2019 pelo artista Paulo Ito, que a ideia é justamente essa, ele se vale do símbolo do infinito, que vocês já devem ter visto outras vezes, que às vezes esse símbolo é uma cobra mordendo o próprio rabo, que forma essa espécie de 8, que simboliza justamente o eterno retorno, a eternidade, algo que não tem fim. E são os carros presos no congestionamento, e eles estão fazendo o mesmo caminho o tempo todo. Então, o verso da projeção todos os dias é um vai e vem, eles estão indo e vindo infinitamente. Aí tem vários veículos, tem os carros de particulares, tem o ônibus, tem o coletivo, tem a ambulância, tem a van, tem o caminhão de cimento, tem o caminhão de mudança, tem o caminhão de caçamba, que faz um maior barulho quando passa na rua. Enfim, ele foi muito hábil em retratar, em fazer uma espécie de crônica viária da grande cidade. Ele coloca aqui todos esses representantes dos diversos, das diversas modalidades de transporte viário, e ele produz essa imagem como uma imagem de crítica justamente a essa ideia de uma padronização da vida e de estar preso no mesmo, numa vida estreitada, que muitas vezes pode ser o caso nas grandes cidades. E os exemplos de pós-grafite são inúmeros. O artista visual francês chamado Invader, ele teve em São Paulo, se não me engano, em 2011, há uns anos atrás, ele veio para São Paulo e a assinatura dele, o trabalho dele se caracteriza
por construir com azulejos essas figurinhas de Space Invader que remete aos videogames ali da década de 80, né, Atari, esse tipo de coisa. Então, ele trabalha construindo aplicando essas figurinhas nas fachadas, cidade afora. Ele eu falei para vocês, ele é um artista francês, que a gente não sabe o nome dele, ele se identifica como Invader, e ele nem assina, mas a gente sabe que é dele, justamente porque tem essa marcação visual muito forte. Notem que, convivendo novamente no mesmo espaço, temos então a intervenção do Invader, um pós-grafite com azulejo, aqui tem um picho em tag reto, aqui tem outros pichos em branco, em azul, aqui em outro preto, e aqui tem um grafite, tem uma imagem, esse portão também todo coberto de picho. Essa é mais uma obra do Invader, está ali na Inácio Pereira da Rocha, né, na Vila Madalena. É uma outra figurinha do Invader. Se vocês forem prestando atenção pela cidade, uma hora vocês vão achar uma dessas personagens de videogame do Atari, aí vocês já sabem que é desse francês, do Invader, que veio para São Paulo. E tem essa outra modalidade muito interessante, que faz uso de pintura também, mas que vai dialogar com os elementos já presentes no espaço urbano. Então, aqui no caso, a pessoa aproveitou a boca de lobo e aproveitou que tinha uma espécie de baliza e fantasiou e imaginou esse personagem que é um fumante, está segurando o cigarro e está tossindo. Então, da boca de lobo sai a tosse do fumante, sai a fumacinha. Sempre essas apropriações, esses diálogos são sempre muito espirituosos, muito bem-humorados, e uma capacidade de observação muito grande também. O que chama atenção, porque são esses pontos do espaço urbano para os quais ninguém olha, que passa batido, a gente não repara na boca de lobo. E, no entanto, o que esses artistas fazem é justamente reparar nesses lugares e olhar e dizer, opa, peraí, aqui eu posso fazer uma intervenção. Dessa boca de lobo eu posso fazer um personagem fumando cigarro. Então, esse olhar muito atento, muito cuidadoso para o espaço urbano, e do qual o espaço urbano é tão carente também ao mesmo tempo. Esse é um outro caso de diálogo em que a pessoa aproveitou o formato da caixa de eletricidade, né, não sei direito como chama isso daqui, mas enfim, tem aqui a caixa de força, né, o formato da caixa de força que tem essas ripas, e fez essa intervenção como se fosse um conjunto de cartas de baralho, e pintou a carta do rei. Bom, então são essas as linguagens que eu queria mostrar para vocês. Isso é uma espécie de panorama, né? São pinceladas mesmo. Mas para dizer para vocês, ou para trazer essa ideia de que uma das grandes dificuldades que a gente encontra para compreender as expressões gráficas urbanas vem do fato de que elas, na cidade, elas não aparecem separadamente, como eu fiz aqui, né, que eu separei nessas categorias. Pelas ruas, essas intervenções elas costumam ser, aliás, elas são anárquicas e elas são aleatórias e espontâneas, e elas formam essa espécie de mosaico de informações que pode ser efêmero, que é imprevisível e que é instável, como é próprio da nossa vivência urbana mesmo. E essa tipologia que eu mostrei na aula de hoje, eu quis trazê-la, a intenção é que ela sirva de base para preparar o nosso olhar para essa miscelânea de imagens que se apresenta para nós quando a gente ocupa o espaço urbano. Então, que a gente passe a ter um olhar mais atento para o que os muros da cidade têm a nos oferecer, isso a gente só tem a ganhar com esse tipo de coisa. Então, esse aqui é mais um exemplo disso que eu estou chamando de uma miscelânea, porque tem uma imagem, tem
tem um grafite, tem a placa da rua, a placa oficial, colocada pela prefeitura, tem esses tags, né, essa assinatura misturada com imagem, tem uma pichação com CH, o grafite nasceu livre e não será você que colocará algemas, tem uma outra assinatura e tem um picho em tag reto. E é isso a cidade, né, minha gente? Essa convivência do diferente, da diversidade, das origens, das linguagens, e nós estamos aí imersos nesse ambiente, e já que estamos imersos nesse ambiente, que nós tenhamos olhos para ver isso que a cidade está nos oferecendo dia a dia. Diga-se de passagem, São Paulo e o Brasil é uma referência grande em arte urbana no mundo inteiro. Então, o que a gente tem aqui é bastante rico, não é todo lugar que é assim. O que a gente tem aqui é uma riqueza visual nas nossas cidades e o que a gente pode fazer é reparar cada vez mais, é atentar, é lançar um olhar interessado, curioso e atento para essa produção. Eu vou terminando a aula por aqui, eu queria finalizar com uma imagem que eu acho que é muito propícia, porque aqui do lado esquerdo a gente tem uma pintura rupestre que eu mostrei na aula 1, que está no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, em Minas Gerais, que tem aí entre 7.000 e tem pelo menos 2.800 anos de idade, e do lado direito, um grafite feito pelo artista Mino, de Fortaleza, é um artista cearense, que fez esse grafite em 2018. E essas duas imagens, tão apartadas no tempo, que tem aí alguns milênios de distância entre elas, no entanto, é muito bonito notar como elas estão conversando nas cores, nas linhas, nos pontos e no suporte, que é a parede, uma parede de pedra, uma parede de alvenaria, que estão aí conversando entre milênios. Foi esse o percurso que a gente fez no nosso curso, das cavernas ao contemporâneo, então, das linguagens rupestres até as linguagens contemporâneas. Então, eu quis trazer essa composição para vocês, porque é representativa do nosso percurso. Queria lembrar para vocês que eu tenho o BemTV no Instagram, para quem ainda não segue e quiser continuar tendo conteúdos de arte brasileira, fique à vontade para seguir a BemTV, __, 2 underlines separando cada parte da palavra. O meu e-mail vocês já têm, prissaquetinha@gmail.com. Fiquem à vontade para me contactar a qualquer momento, com dúvidas, comentários, enfim, o que mais vocês quiserem, fiquem à vontade para me escrever. Vocês me acham, então, ou pelo Instagram ou pelo e-mail. E eu já vou terminando por aqui. Temos aí uns minutinhos para conversar. Eu vou descompartilhar a tela, mas para eu poder ver vocês. Mas se quiserem que eu retorne em alguma imagem, é só pedir, só dizer que eu volto a compartilhar. Então, tô aí à disposição para os comentários, dúvidas, sugestões. Priscila, vocês estão me ouvindo? Sim, eu estou te ouvindo, Roberto. Okay. Eu não vou ligar a câmera porque eu estou de calção de banho na frente do mar. Na República Dominicana, fazendo a quarentena para entrar nos Estados Unidos. Mas queria te dizer que, olha, todas as aulas foram saborosas, mas hoje, assim, foi um deleite. Eu estava pensando, se tia Emma tivesse viva, iria adorar conhecer você. Então, olha, parabéns, foi uma delícia, gostoso ouvir, gostoso a sua capacidade de transmitir, enfim, a tua pesquisa, a tua forma, enfim, em todos os detalhes, e aprendi muito. Obrigado mesmo. Foi uma delícia e tudo foi muito gostoso e parabéns mesmo.
Que ótimo, Roberto. Agradeço muitíssimo as suas palavras. Eu fico muito contente que você tenha gostado e a minha sensação de dever cumprido é justamente quando eu sei que teve essa comunicação e que eu consegui tocar a sensibilidade e a curiosidade dos alunos e das alunas, de alguma maneira. Eu também fico muito, muito feliz de saber que você gostou bastante dessa última aula, porque a gente sabe que o grafite e a pichação são linguagens muitas vezes menosprezadas e pouco valorizadas, então que a gente tenha um olhar mais cuidadoso para essa produção é importante. Se isso te tocou e te interessou, para mim é muito, muito gratificante. E também pelo fato de que mesmo na história da arte, o grafite e a pichação são pouco tratados. Eu acho que são linguagens que deveriam ter mais espaço. E daí, mais uma vez, essa iniciativa da Fundação Klabin de trazer o grafite para dentro da sua programação tem muito essa importância de integrar essa linguagem, de dar reconhecimento a essa linguagem. Então, agradeço muito, agradeço a sua presença nas aulas, a sua participação. E sim, nossa, eu gostaria de conhecer todos vocês, conhecer o Roberto, tomar um cafezinho com o Roberto, com a Tati, com a Letícia, com a Maria, com o Ronaldo, com a Cris, Vamos com combinar. todo mundo. Estamos aí, vamos esperar o mundo voltar ao normal. Se tudo der certo lá por, não sei se é otimismo meu, mas eu acho que lá por outubro eu estou vacinada, aí a gente consegue. Vamos combinar aí na própria fundação. Nossa, seria ótimo. A gente poderia até fazer olhar o acervo, né? Juntos, as obras que apareceram. A gente pode pensar isso, hein, Cris? Sim, sim. Reunir o grupo. Deixa eu só falar, nos cursos presenciais, a gente sempre tem aula e vai para o acervo, né? E aí fica, então, o convite, a gente pode fazer uma visita nesse acervo que a Priscila abordou, né? O ano que vem a gente vai poder fazer isso, ou talvez até o final do ano. Vamos combinar, tá bom? Fica combinado, gente. Seria ótimo se a gente pudesse rever as obras da coleção que apareceram aqui nas aulas e vê-las ao vivo. Aí tem eu vi que tem algumas mensagens aqui no chat. A Tati diz: amei a aula, essa diversidade é muito rica mesmo. Aqui no Rio tem os murais do Cobra, exatamente, o Cobra é um baita muralista, tem aqui em São Paulo também, na zona portuária, que são lindos. Ele é talentosíssimo. Na Tijuca, onde eu morei, tinha muito grafite, um mais bonito que o outro. É de encher os olhos mesmo, né? Agradeço demais pelo curso, o percurso que fizemos foi encantador. Obrigada, Tati, pelas palavras gentis. Que bom ter você como aluna novamente. Espero encontrar você mais vezes e obrigada aí pela disponibilidade, pela atenção. A Letícia diz aula muito interessante, obrigada. Eu que agradeço, Letícia, por você ter me acompanhado nessas aulas todas. A Maria Dominga também agradece, diz que a aula foi maravilhosa. Que bom, maravilhosa mesmo é a nossa arte, maravilhosa mesmo é a arte que a gente tem aqui no Brasil, e vamos olhar para ela e vamos cuidar e valorizar, sem dúvida nenhuma. Esperemos nos conhecer pronto, seria ótimo, diz a Maria Domingo. Pronto, já temos um projeto, gente, é reunir a turma presencialmente. A Tati dá um jeitinho de vir para São Paulo, né, Tati? Daí a gente toma um café na Fundação Klabin. Vamos ver qual vai ser o convite que vai estar lá nesse momento, vai ter uma surpresa, né? Qual será? E aí a gente pode se reunir. Então, eu gostaria de agradecer a vocês que fizeram o curso, pela presença, pela atenção, e gostaria de agradecer imensamente a Cris e ao Ronaldo pelo apoio, pela presença nas aulas. Agradecer à Fundação Klabin não só pela oportunidade, mas pelo respeito, pela valorização do trabalho docente, que é muito claro da parte da Fundação, a valorização e respeito desse curso por parte da Fundação Klabin, que sempre, enfim, sempre fui tratada da melhor forma possível. Eu tive aqui um diálogo, uma interlocução muito rica com vocês, e aprendi demais. Vocês me ensinam muito. Então é isso.
enfim, espero encontrar vocês mesmo em em outros cursos e ao vivo também para tomar um cafezinho. Ah, Priscila, muito obrigado, né? Foi essa presença, né, desses participantes 100%, foi isso para a gente é a melhor coisa, né? É o melhor. E as suas aulas, muito obrigado mesmo por esses momentos de sábado. Eu estava comentando antes de começar que eu já ia sentir falta desses encontros, né? Que tem sido tão bom nesse período para a gente, né? E é isso, e aí eu já fiz um convite para a Priscila, o ano que vem ela deve estar com a gente num outro projeto, não vamos dar spoiler aqui, né, Priscila, né, vamos deixar, e é isso, tá? Então, contamos com vocês em outras atividades, muito obrigada a você, Maria Domingas, Tatiana, Letícia, o Roberto, né, que estiveram com a gente nesses sábados. Muito obrigado mesmo, obrigado. Valeu, gente. Obrigado a você, Cris. Obrigado, Ronaldo. Obrigado a vocês aí da votação. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia. Se pintar dúvidas depois, fiquem à vontade para escrever. Tchau, gente. Tchau, Tati. Obrigada. Um beijo. Se cuida.